Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos dando início oficialmente à nossa série de vídeos relacionadas ao direito médico e da saúde, tá? E hoje eu venho iniciar essa série com uma pergunta, uma curiosidade que muitas pessoas têm, que é: até quando é possível entrar com uma ação judicial em razão de um erro médico do qual eu fui vítima? Ou imaginando da perspectiva do médico, do profissional da saúde em geral, até quando alguém pode ajuizar uma demanda contra mim? Bem, gente, o prazo prescricional previsto na legislação nesse caso é de 5 anos, certo? Mas e 5 anos no geral? Não, é 5 anos a partir da ciência daquele fato. Então vamos supor que um médico, um profissional, esqueceu, por exemplo, uma gase no seu organismo no ano de 2010. Só que somente ano passado, em 2022, é que você começou a sentir algumas dores, alguns incômodos e começou a desconfiar que tem algo errado, fez exames e constatou que aquele material estava dentro do seu corpo e era ele que estava causando aquelas dores, aquele desconforto, certo? Então, nesse caso, você vai ter que fazer uma cirurgia para retirar aquela gase, por exemplo. O que acontece? Esse prazo prescricional, ele ainda não chegou ao fim. Embora a cirurgia na qual ocorreu o esquecimento daquela gase ocorreu em 2010, ou seja, 13 anos atrás, quando foi que você descobriu esse prejuízo? Somente ano passado. Faz apenas um ano. Então, você ainda tem 4 anos para ajuizar uma ação. Ou, se você é um médico, da sua perspectiva, essa pessoa tem até 4 anos para ajuizar uma ação judicial, certo? Então, a partir da ciência daquele fato ocorrido. Então, é isso que é importante levar em consideração. Bem, quando acontece algum tipo de situação como essa que eu mencionei de esquecimento, é interessante fundamentar aquela ação não somente em relação ao sintoma que você tem sofrido, mas o simples fato de você ter que se submeter a uma nova cirurgia em razão de algo que foi esquecido no seu organismo, ou algo que ficou mal feito e precisa ser corrigido, já enseja algum tipo de indenização, certo? Então, esse deve ser o fundamento. A questão de vocês, enquanto o nosso Código Civil prescreve que ninguém poderá ser obrigado a se submeter a um procedimento cirúrgico sem a sua vontade, quando um médico, um profissional, esquece um instrumento dentro do seu corpo, ele está te forçando indiretamente a se submeter a um tratamento cirúrgico que você não queria. Você vai ter que passar por uma cirurgia para retirar aquela gase, aquele outro instrumento, mesmo sem ter a necessidade e mesmo sem você querer. Então, somente em razão de um erro efetuado por aquele profissional. Então, esse é o fundamento mais adequado da ação. Porque quando a gente coloca ali na ação que o fundamento é tão somente aquela dor, por exemplo, que você sentiu, às vezes no decorrer do processo, com a perícia, a outra parte consegue provar que aquela dor tem uma outra causa, o nexo causal não está tão nítido, tão visível em relação àquele problema de saúde que você desenvolveu e o esquecimento daquele instrumento cirúrgico. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Mas essa questão do prazo prescricional em relação a qualquer erro médico. Então, você não consegue provar muito bem o nexo de causalidade. Então, só a questão de você ter que se submeter a um novo procedimento cirúrgico já demanda ali a necessidade de ser indenizado. Então, acredito que esse é o fundamento mais seguro para que seja levantado, certo? Diante de uma situação semelhante. E da parte do ponto de vista do médico, a forma de você se defender é realmente você provar que não existe um nexo causal entre aquele esquecimento e a dor, aquela doença que aquela pessoa tem sentido, tá? Então, se o advogado dela não tiver realmente arguido, não tiver fundamentado a petição dele na questão dela ser obrigada a se submeter a um novo procedimento cirúrgico, mas sem na dor ou na doença, e você consegue desvincular aquela falha, a dor ou doença que aquela pessoa desenvolveu, então acabou o nexo de causalidade. Então não há
não vai haver nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de reparação, certo? Trazendo esse conteúdo para a questão das cirurgias plásticas, já existe um recurso especial do STJ que estabelece que mesmo que o médico tenha seguido todos os procedimentos necessários, se aquela cirurgia ela não atingiu o resultado almejado, o resultado prometido, é possível sim que o profissional, certo, que o cirurgião plástico seja condenado a pagar alguma indenização àquela pessoa, tá? Então já existe esse tipo de decisão da STJ. Então, é um assunto já um pouco mais delicado. Eu tenho um vídeo bem curtinho falando sobre isso. Se vocês quiserem, posso trazer um conteúdo mais extenso, falando especificamente sobre essa questão da cirurgia plástica, tá? Bem, constatado o erro médico, sendo ajuizada uma ação, que tipo de pedidos você, paciente que foi vítima, pode requerer? Ou você, médico, pode ser requerido se ocorrer algum tipo de erro médico, tá? O primeiro dano é o dano material. Então, a pessoa que foi vítima do erro médico, ela pode requerer ser reparada por todos os gastos que ela teve em decorrência daquele erro médico. Se ela teve que gastar com exames, com passagens, com remédios, com tratamentos diversos, com consultas, enfim. Todo o gasto que ela teve, ela deverá ser reparada, tá? Pelo dano material. Pode ser requerido também os lucros cessantes, ou seja, tudo aquilo que ela deixou de ganhar, tá? Os prejuízos que ela teve na profissão dela, em razão daquele erro médico. Então, vamos supor que ela teve que ficar 15 dias de repouso e ela é autônoma. Tá? Ela teve que passar por um novo procedimento cirúrgico em razão daquele erro médico, teve que ficar 15 dias de repouso sem trabalhar e deixando de ganhar, vamos supor que ela ganharia R$2.000 durante aqueles 15 dias de repouso. Tá? Então, você vai ter que indenizar aqueles lucros cessantes. Certo? Então, além dos gastos que ela teve com medicamentos, tratamentos e tudo mais, aquele período que ela ficou sem trabalhar deverá ser ressarcido, tá? Além disso, se em razão daquele erro médico, aquela pessoa se tornou incapaz para a atividade que ela exercia até então, de forma permanente, então é possível também requerer alguma pensão vitalícia, tá? Vamos supor que a pessoa perdeu os movimentos dos braços, das pernas, a visão, enfim, houve um erro mais profundo, tá? Então, essa pessoa vai... E a atividade que ela exercia depende daquele... Como posso dizer, da visão, enfim, da questão dos braços, do movimento dos braços, enfim, daquilo que foi perdido. Então, é possível que o médico ele seja condenado a pagar uma pensão vitalícia para aquela pessoa no valor correspondente ao que ela ganhava quando podia trabalhar, tá? É possível requerer isso também. Além disso, é possível requerer a perda de uma chance, quando, em razão daquele erro médico, daquela cirurgia de emergência que aquela pessoa teve que fazer em razão do erro médico, ou do tempo a mais de repouso, vamos supor que ela tinha uma expectativa muito real, muito próxima do sucesso, de fechar determinado contrato, enfim, de desenvolver algo no trabalho dela, que ela ganharia um valor considerável, e ela só perdeu aquilo em razão daquele erro médico que ela sofreu. Então, também pode ser requerida a indenização em razão da perda de uma chance. É uma indenização mais difícil de ser provada, porque realmente tem que ser uma chance real, quase que concreta, de acontecer e que foi perdida. Então, também pode ser requerida a indenização, tá? Pela perda de uma chance. Pode ser requerida também a indenização pelo dano estético, tá? Então, se houve algum tipo de deformidade estética naquela pessoa, ela ficou com o olho torto, o nariz ficou deformado, enfim, aconteceu algo que interferiu na sua autoestima relacionada à sua imagem, tá? A sua imagem física, a sua beleza, houve impacto na beleza daquela pessoa, então ela também deverá ser indenizada. E por fim, a indenização por danos morais, quando aquele erro médico atingiu algum direito da personalidade daquele indivíduo. E todos esses danos, todas essas indenizações, elas são passíveis de acumulação, tá? Então você pode ter que indenizar por danos materiais, pelos lucros cessantes, pela perda de uma chance, pelo dano estético e pelo dano material. Valores distintos serão aplicados a cada um desses tipos de danos, serão somados esses valores e esse será o valor da sua indenização,
Como eu falei, que pode, dependendo do caso, pode ser até vitalícia, certo? Então, por isso é importante, da parte dos médicos, dos profissionais da saúde, ter muito cuidado, cumprir todos os protocolos mesmo que vocês são orientados, por mais que pareçam ser bobos, por mais que pareça ser algo que não tem muito sentido ali na prática, mas se for constatado que você não cumpriu aquele protocolo certinho, como vocês são orientados, e acontecer algum desses danos que eu relatei contra aquele paciente, é muito possível que você seja condenado, né? Então, assim, e dependendo do decorrer do processo, às vezes até aquele dano não foi exclusivamente por culpa sua, por você não ter cumprido aquele determinado protocolo. Só que para provar isso dentro do processo é muito complicado. E depende dos argumentos que são utilizados, das provas mesmo que você consiga realizar, porque no direito não ganha quem tem razão, ganha quem prova melhor. Então tem coisas que são difíceis de provar, sabe? Então, assim, quanto mais você conseguir realmente cumprir todas as diretrizes, tudo aquilo que é exigido na sua profissão, por mais que, como eu falei, que sejam diretrizes consideradas bobas ou consideradas que não tem nada a ver com aquele caso específico, mas você está se resguardando, você está se protegendo de ter que pagar indenizações altíssimas no decorrer da sua carreira. E você, paciente que foi vítima de algum desses erros que eu mencionei, você já, se realmente aquele profissional agiu de uma forma irresponsável, de uma forma negligente, contra você, então você já sabe quais os direitos que você pode requerer perante o judiciário, tá bom? Espero muito, muito ter ajudado alguém com esse vídeo, com essas informações. Se você quer receber outros conteúdos relacionados a esse mundo do direito médico, do direito da saúde, inscreva-se aqui, curta esse vídeo, coloca nos comentários uma sugestão de vídeo, que será um prazer ajudar. Muito obrigada pela atenção, até mais. Tchau, tchau.